Você que é visita é muito bem-vindo. Você que está na internet comigo, nós temos a Lisa aí que está colocando os versos bíblicos, moderando para nós hoje. Você pode se fazer presente aqui através da sua oração, da sua adoração e do seu louvor. Nesta manhã, antes de entrarmos na nossa mensagem, eu gostaria de ler com vocês Josué capítulo 10, versículos 12 a 15, para você saber de onde foi a fonte do sermão nesta manhã. E depois eu quero que você descanse e converse comigo um pouquinho sobre algo muito importante dentro do universo da oração. Josué capítulo 10, dos versículos 12 a 15. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus à mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Eu não sei se você sente no coração o que eu sinto quando eu leio essa história. O coração parece que treme, dá uma bombada boa assim, e eu tenho vontade de dar um grito de aleluia e de amém. Quem sente isso, diz amém nessa manhã. Eu queria conversar com você um pouquinho hoje sobre a oração intercessória. Eu não sei se você sabe o que faz o poder da oração, ou se você é daquele tipo de pessoa, como eu era muitos anos atrás, que sentava num banco de igreja, amava ouvir todos os sermões, eu lia a Bíblia todos os dias, eu também conseguia estudar a lição da escola sabatina, eu era ótima para organizar festas. Eu era diretora dos jovens, muito pequena comecei com a minha mãe declamando poesias na igreja, mas eu vivia as histórias dos outros. Mas quando fizeram aquele levante no Ibirapuera, que o pastor Bulhon foi, que eu acho que aquilo foi um divisor de águas para a gente conhecer Jesus na íntegra, mas eu já fui para ajudar na recepção, eu usava uma camiseta com crachá elegante, e eu ficava seguindo o pastor Bulhon, e eu babava, chorava e me emocionava pelas histórias do pastor Bulhon. Como eu tinha as histórias da minha mãe de fé, então eu também curtia em casa um clima de oração, assim, onde Deus nos ouvia muito. Até que em 1981, o Senhor permite o meu acidente de carro. E o meu acidente de carro foi o divisor de águas, igualzinho foi para mim a semana do pastor Bulhon. Porque primeiro eu tive a teoria com o pastor Bulhon, com a minha mãe, os versos bíblicos, mas quando eu fui esmagada a perna esquerda, eu precisei entender o que era oração na prática. Mas não só a minha oração, a oração dos outros por mim. E não é de hoje que eu estou estudando esse tema, e cada dia me apaixonando mais pela oração em prol dos outros. Porque estamos vivendo, queridos, numa época muito egoísta, onde até mesmo se eu abrir os papeizinhos e ler aqui para todos nós, raramente encontraremos o pedido de alguém. Com certeza, eu já estou olhando aquela lanterna ali, mas eu vou lotar de bilhetinho. Espero que seja tudo anônimo, porque eu tenho uma lista de pedidos. Então eu vou disfarçar, escrever assim uns 3 separados, para ninguém perceber quantos pedidos eu tenho para colocar ali. Só meus particulares eu devo ter uns 12. Pensa no número grande. Mas eu tenho uma lista de oração que eu faço pelos outros num caderno, onde eu aprendi a anotar o nome da pessoa, o pedido que ela faz, e eu digo para ela: me liga quando o Senhor nos atender, porque eu tenho que anotar no caderno. E aí eu tenho um cadernão cor-de-rosa lá em casa, numa gaveta, agora que eu mudei, está perdido na mudança, mas está lá, onde eu anoto as orações atendidas pelos outros. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se você já notou, mas parece que as orações dos outros são mais atendidas que as nossas, ou é impressão minha? A gente não sempre pensa assim, mas está tudo bem você pensar assim, porque eu também pensava, até que eu entendi, e caiu a minha ficha, quando eu li a história de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, o que Deus fez, gente? Deus vira o cativeiro dele. Parece que o sofrimento veio, ele reclama que não devia ter nascido, ele discute com Deus e briga, ele nos ensina a orar no meio do sofrimento, até que no momento, vejam que momento incrível, quando ele ora pelos seus amigos,
que passaram por ali desconfiadíssimos que Jó estava escondendo um pecadão do gordo oculto, que acontecia aquela desgraça toda, só pode ser um pagão. A gente olha para Jó, Jó devia ter pornografia na casa dele, com certeza. Porque para cair a cabeça em cima dos filhos, ele devia ter pedofilia em casa. Não é o que nós pensamos das pessoas? Quando elas estão no meio do buraco, e eu vou dizer para vocês, foi no momento que Jó orava pelos seus amigos, Deus olha para aquele coração, capaz de colocar o seu pedido para o final da fila, e o dos outros na frente, Deus resolve virar o cativeiro de Jó, mas assim, do dia para a noite. Eu tenho uma mensagem para te dar hoje, que eu tive que aprender no meio das lutas, e eu louvo a Deus pelas lutas. Eu aprendi a orar pelos outros, mais do que por mim, de tanto eu ficar na fila, e cansada daquele pedido que eu oro há 25 anos e nada da coisa acontecer, aí eu falei, eu vou mudar um pouco, eu vou começar a orar pelos outros, porque eu não posso parar de orar, eu não posso me tornar uma pessoa rebelde com Deus, porque Deus não deu o que eu pedi, eu não posso tentar entender o universo da oração somente com a lista do supermercado, Deus só me atende, ou o quanto eu e você achamos que Deus nos atende, só pela metade. Tem hora que a gente olha para Deus e fala, não veio completo o pacote. Por que eu pedi um filho e o filho veio com uma deficiência física? Por que eu pedi um casamento e descobri depois do casamento que o meu marido era envolvido com drogas? Senhor, eu orei, eu pedi, queridos, a oração nos ensina. A primeira coisa, confiar em Deus. Nós nunca veremos resultados bons se formos esse povo questionador, que Deus faz para os outros e não faz para mim. Que o Senhor tem a turminha, a panelinha. Eu lembro uma ocasião que um pastor que pregou há muitos anos atrás aqui na Flórida, quando eu morei aqui na primeira versão da Rosana, ele dizia assim, Deus tem a sua panelinha. E eu fui conversar com ele e entender que panelinha era essa. E ele disse, não, é a panelinha daqueles que oram. Eu quero te dizer que hoje você está sendo convidado a entrar na panelinha das pessoas que recebem resposta à oração. Você vem, fala para mim bem alto, eu vou. Uau, vocês aceitaram. Mas a gente pode fazer uma turma de oração aqui. E eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi hoje com Josué, que me tirou o chão essa semana. Conversando com a Théo um pouquinho, ela falou, Rosana, a oração de Azer fica com o pastor Jeff, só de Josué com você. E lendo algumas coisas, ela me enviou alguns textos do Espírito de Profecia, e eu fiquei ontem até de madrugada ali, chorando em cima da Bíblia, porque eu não estava acreditando que a sequência era essa. Você vê quando Josué para o sol, você vê Deus ouvindo a voz de um homem, e você até desanima, olhando aquela frestinha que a gente tem ali de iluminação, imaginando que se eu posso ajoelhar no púlpito agora e pedir para o sol parar. Eu queria te dizer que Deus é a Deus de aliança, como era no tempo de Israel. Toma muito cuidado com o que você pede, porque você corre o risco de 100% de receber uma resposta. Pensa bem no que você está pedindo. Pensa como você está orando, como você está conversando com Deus. Deus não precisa de orações de revolta. O Senhor precisa que a gente rasgue o coração na presença dEle, para orar por nós sim, mas para interceder por outros. Porque quando nós temos capacidade de colocar o nosso pedido muitas vezes no final da fila, e nos alegrarmos quando o outro recebe a resposta, eu creio que esse é o momento que eu e você estamos prontos para receber. Você vê essa história de Josué. A semana passada me chegou um pedido assim, era segunda-feira, Benedita da Holanda, uma cliente minha, ela diz, Rosana, João caiu da escada. João é o bebezinho de um ano, caiu da escada com a babá, eu não tenho o que fazer, eu estou no trabalho, estou indo para casa, ele está desacordado, foi muito grave, amiga, eu só estou pedindo uma coisa, aciona a tua corrente de oração. Eu não tenho corrente de oração de WhatsApp, mas eu tenho pessoas que eu posso contar com elas. Eu me recordo que só deu tempo de gravar um áudio no WhatsApp das minhas irmãs, que nós somos 4. Eu passei o áudio para Maria do Demétrio lá em Umuarama, passei para Soraya, para Eva e para Liz, que está conosco na moderação. Joãozinho caiu da escada, foi grave, está desacordado. Foram passando os minutos, o menino não acordava. E quando nós levantamos a corrente de oração intercessória, o que aconteceu debaixo dos nossos olhos foi incrível. As horas foram se passando, deu 1 hora, Benedita não respondia, 1h30 ela não falava nada, e daqui a pouquinho ela entra no WhatsApp dizendo, bendito seja o Senhor pelo poder da oração intercessória. Meu menino acordou, mas tinha um segundo passo.
Uma criança de 1 ano que cai rolando da escada e fica desacordada, teve alguma sequela, e ela disse, dá para continuar orando? Porque nós vamos fazer a bateria de exames agora, e nós precisamos saber o que aconteceu, e nós continuamos orando, pedindo para Deus o impossível, pedindo sem perguntar quantos anos o menino tinha, se machucou o dedo, é pedir, simplesmente pedir e deixar Deus dar o resultado. E passaram-se mais 2 horas, 3 horas e meia, ela vem dizendo, toda a bateria de exames foi feita, nenhum arranhão, nenhum osso quebrado, nenhuma sequela no João Évora. Você diz para mim hoje, eu vou, por favor venha. Mas venha do jeito que você está e venha para interceder por pessoas. E minha voz está assim meia trêmula, porque eu já começo com vontade de chorar do que eu aprendi na Bíblia hoje. Vejam bem, eu vou voltar um pouquinho com vocês à história de Josué, porque a oração intercessória nos mostra como orar, para quem orar e que jeito orar. Eu não sei se você é do tempo, eu sou do tempo antigo, tá? Não é que eu sou idosa não, é porque eu já estudei bastante. Eu sou do tempo onde a minha mãe dizia assim, nós vamos orar por todos os casos, mas sempre aparecia aquela irmãzinha de oração no grupo, que falava assim, por este caso eu não oro. E era uma voz impostada, uma coisa elegante, era uma coisa assim muito bem feita, e a gente ficava com medo, porque geralmente tinha alguém no grupo que dizia, eu não vou orar por esse moço já se perdeu, fazendo o bico para baixo assim, fala para mim, eu não vou em coisas assim. Posso te dizer uma coisa? Eu oro por todos os casos depois que eu descobri a história de Josué. Sabe por que eu oro por todos os casos? Quando eu não oro por um caso, eu estou dizendo no mundo espiritual abertamente, eu sou o juiz. Eu posso tudo. E inclusive eu sou melhor do que você, porque eu não posso orar por você, você está muito embaixo. Será que você não percebe que você não merece nem o favor de Deus, de tanto que você pecou? É as frases que nós passamos, e é por isso que eu estou apaixonada pelo tema da oração e a oração intercessória, porque estes olhos aqui, que pelo poder de Deus vão ver Jesus voltar, porque eu não quero morrer, eu amo viver, eu ainda já vi muitas histórias de transformação, de oração por outros, quando nós bebemos água, fechamos o bocão e dobramos o joelho. Queridos, quando nós não oramos pela nossa família, quando nós não oramos pelos tais dos perdidos, que nós achamos que estão piores do que nós, porque tem essa classificação entre nós, infelizmente. Quando nós abandonamos as causas de oração, porque o tempo passou e não tem mais jeito, é como se eu e você sentássemos numa arena e víssemos os leões engolindo as pessoas que amamos, porque Satanás, a Bíblia diz que ele anda como um leão ao redor de nós, procurando a quem tragar. Eu não sei se você já leu aquele livro, Respostas Incríveis às Orações. Que livro precioso. Aquele homem bota o pé numa UTI, resolve confrontar a morte com o seu joelho. E pessoas começam a acordar e voltar à vida. Outras morrem também, porque o resultado da oração não está no poder da gente. Não está naquilo que nós somos, nem na maneira como oramos. Porque isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Por isso que muitos de nós, e eu clamo a Deus misericórdia, para eu não fazer nunca isso com ninguém, para que a gente não impressione as pessoas com a nossa oração, para que a gente não resolva orar para se aparecer, para mostrar para as pessoas que nós temos um poder. Eu vou perguntar para você, por que você muda a voz na hora de orar? A gente conversa com todo mundo assim, né? Eu bato papo com a Rosana, com o Christopher, mas na hora de orar, parece que a gente está, sei lá, num negócio alto e Senhor. Outro dia eu vi uma pessoa orando, que eu falei, ela está orando, está cantando. Não dá para perceber, começou Senhor. Agora, eu olhei, eu falei, meu Deus, vai cair o teto. Às vezes nós usamos a oração, queridos, infelizmente, que o Jesus nos cubra com seu sangue hoje, para não usarmos a oração para mostrar poder. As minhas orações mais fracas, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu nunca imaginei que nas noites de dor da minha vida, que o Senhor estava do meu lado, respondendo. Porque era quando eu não tinha força de levantar a mão, era quando eu não tinha força para falar, nem mesmo para orar por mim mesma. Amigos como vocês estiveram mantendo o meu nome nos joelhos, e é por isso que eu estou aqui.
Eu não estou aqui porque eu resolvi estar, é porque a tua oração me levou direto para o plano de Deus, enquanto eu passei por tantos altos e baixos. Quando você ora e intercede pelos outros, você equilibra a vida das pessoas, você estabiliza a vida espiritual das pessoas, você envia anjos naquele lugar. E nunca mais diga para as pessoas que o anjo do Senhor não entra naquele lugar, viu? Porque se ele não puder entrar naquele lugar, quem é que entra? O Senhor entra sim. Eu já contei para vocês a história da Pamela, minha amiga do Brasil, que na sua última noite de balada, ela conversa com Deus ali dentro e Deus diz: eu vou te mostrar esse lugar vai ser sempre o mesmo, aqui tem droga, aqui tem música alta e uma diversão passageira, você escolhe vir para mim hoje, eu estou te dando uma oportunidade. Ela não havia bebido, não havia se drogado, ela olha de um lado para o outro e diz: me arranja uma carona, Senhor, que eu vou para casa. Um amigo se aproxima e diz: esse lugar está chato e esquisito, você quer carona? Ela disse: eu quero. E quando ela entrou no carro, uma amiga da frente dá uma tal de uma balinha para ele, que eu não sei o que é isso, mas não deve ser bala de caramelo, porque o carro começa a ir de um lado para o outro, e ela diz: Senhor, se o Senhor me devolver em vida em casa, eu vou lá na central de Curitiba procurar a Rosana, para a gente fazer um estudo bíblico, porque eu estou maluca para voltar para os teus braços de amor, eu não aguento mais essa vida, eu só não estava conseguindo. Talvez eu e você não saibamos o esforço que as pessoas fazem para tentar fazer um movimento para chegar perto de Deus, e o quanto nós atrapalhamos quando julgamos essas pessoas pela aparência e deixamos de orar por elas. Havia uma avó que orava pela Pamela todos os dias. Essa menina está lá, batizada em Curitiba, fazendo o maior barulho nos acampamentos dos jovens, dedicando sua vida ao Senhor, porque alguém orou pela Pamela. Vejam o que aconteceu na situação de Josué. Os gibeonitas, gente, enganaram Josué. Eles moravam ali perto, mas sabe o que eles fizeram? A Bíblia nos conta que eles ouviram o que Josué fez através do poder de Deus com Jericó e com Ai. Ficaram sabendo da fama de Josué, e o que eles fizeram? Gente, eles desgastaram, eu posso imaginar o teatro. Eles foram esperar o pão apodrecer, pegaram o odre de vinho velho, pegaram o sapato velho, pão embolorado, roupa caraquenta, vestido de saco, e foram enganar Josué. Chegaram para Josué e falaram: nós viemos de longe, nós estamos sabendo tudo que vocês fizeram através do Deus de vocês, nós queremos ser seus servos, faça por favor aliança conosco. Josué se empolgou, reuniu ali os seus amigos, deve ter conversado, pensado: e agora? O que eu vou fazer? Esses homens caindo aos pedaços na minha frente, falando que vieram de longe. Ele: olha, nós viemos de tão longe, que no meio do caminho o pão embolorou. Mas gente, que sem vergonhas. Veja que triste, o pão embolorou e já tinham programado, tinham embolorado o pão, tinham feito aquela arte toda para enganar Josué. Josué devia estar num dia de sol, devia estar cansado, sei lá o que aconteceu com ele, mas ele não orou. Ele simplesmente reuniu ali os seus amigos e falou: esses homens estão vindo para cá, agora a gente vai acolher eles, estão pedindo ajuda, vieram de longe, estão falando até que querem servir o nosso Deus. Se eles estão falando isso, faça paz com eles. E fizeram um juramento de proteger a vida deles, fazer uma aliança de paz com aqueles homens. Gente, vocês vão cair da perna com o que eu vou contar para vocês. Depois de 3 dias descobriram que eles estavam enganando Josué. Eles moravam ali pertinho, mas eles vieram para fazer aliança. Queridos, a consequência dessa aliança foi muito dura, porque o povo de Israel enlouqueceu. Vamos matar esses homens. Como é que tem essa cara de pau de entrar no povo de Deus para nos enganar? Mas o problema, gente, não é a cara de pau daquelas pessoas. O problema foi o cansaço de Josué e a falta de sabedoria de não perguntar a Deus o que ele deveria fazer. E aí eu vou parar o meu sermão para olhar nos teus olhos e perguntar para você, se você tem perguntado a Deus antes de fazer suas associações. Se você tem perguntado para Deus antes de aceitar aquele emprego, para não reclamar depois e dizer que o chefe não presta. Se você tem perguntado antes de casar, para depois não dizer que você orou tanto. Deus mostrou que aquele homem, Deus mostrou, estava tudo muito óbvio. Aí depois de 6 meses você está enlouquecida, não era mais um homem. Posso te dizer uma coisa: Josué, ele errou naquele momento, porque ele não consultou a Deus. Ele foi pela emoção, ele foi pelo coração, ele resolveu aceitar aquela mentira como se ela fosse verdade. Tivesse Josué orado, e ele não teria feito aliança. Agora estava uma guerra,
O povo queria mandar matar aquele povo. E sabe o que aconteceu? Depois que haviam jurado de morte aquele povo, Josué volta e fala: agora não adianta mais. It's too late, como diz o americano. Agora é tarde demais. Nós demos nossa palavra, nós fizemos juramento perante Deus, nós fizemos paz com eles, e agora eles estão entre nós. Mas tem que matar, não pode matar porque nós aceitamos. Queridos, quando nós abrimos brechas para a nossa vida, quando nós não oramos para levantar os nossos projetos, é isso que acontece. O problema não são os outros, não é quem nos engana, não é quem é desonesto, é que nós não pedimos orientação a Deus. Porque como tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, veja o que aconteceu com Josué. Então deram um castigo para aqueles homens. Agora vocês vão ser para o resto da vida cortadores de lenha e tiradores de água. Era o castigo. Tinha que dar um castigão para eles, porque o povo estava querendo matar. Então Josué foi lá e deu ainda uma amaciada. Agora vocês vão servir a gente aqui para o resto da vida. Vamos ter esse povo no meio de nós. Fizemos essa mistura e vamos levar aí para ver o que vai dar. Mas como o Deus que eu sirvo e o Deus que eu te apresento nessa manhã é um Deus que põe tudo no lugar, mesmo quando a gente erra, porque quando a gente se arrepende, o amor de Deus invade nossa vida e põe tudo no lugar. O Senhor não conserta nada para cabeça dura, porque Ele só conserta para quem quer. Você vai dizer nessa manhã: eu vou me associar com Deus, eu vou fazer bons acordos, eu vou orar antes de trabalhar, eu vou orar antes de levantar, eu vou orar antes de fechar um casamento, uma amizade, um business, uma sociedade. Vejam o que aconteceu. Então acontece que um rei chamado Adoni-Zedeque viu que Josué fez pazes com Gibeão e ele ficou muito bravo. Então ele resolveu sitiar ali Gibeão e atacar aquela cidade. Ele juntou 5 reis para ir para lá. Gente, eu penso que agora era o momento de Josué dar aquele troco. Mas pensa aquele troco que quem errou ia ficar despencado. Parece que nós temos isso, né? E eu vou te dizer de onde nós tivemos isso: depois do pecado. Pecado estragou muito a cabeça da gente. Por isso que só com Bíblia na cabeça, dentro, lendo todos os dias, nós vamos pedir ao Espírito Santo para ter estratégias para lidar com pessoas. Senão nós vamos ficar isolados de pessoas, vamos achar que ninguém gosta de nós, que todo mundo fala mal da gente pelas costas, e que ninguém quer aceitar a gente como a gente é. Não entra nesse discurso. Esse discurso é satânico, é para impedir você de viver o propósito que Deus tem para você, dentro do poder dele, através da oração intercessória. Aqueles reis iam atacar a cidade, eles iam atacar os homens de Gideão. E o que aconteceu? Os homens de Gideão, naquela cara de pau, sabendo que haviam errado, aqueles homens juntaram. Eu posso imaginar, gente, eles escolhendo ler quem ia. Eu não vou. Depois do que a gente fez com Josué, você é um tremendo cara de pau de ir lá. Você acha que ele vai fazer agora uma ajuda para a gente? Mas os reis estão vindo, vão atacar a nossa cidade. Alguém tem que se reunir e pedir ajuda para Josué. E o que eles fizeram? Uns poucos corajosos se reuniram e foram lá falar com Josué. Aqueles homens de Gibeão foram falar com Josué em Gilgal. E é interessante que Ellen White comenta, para Patriarcas e Profetas, na página 370, ela comenta que eles foram receosos, com medo de que Josué não os ajudasse, por causa da farsa e da mentira que eles haviam causado dentro do povo de Deus. Mas Josué, ele começa me ensinando nessa manhã o que eu preciso fazer com os calos do meu sapato. Com gente que não conhece a gente, fala da gente só porque inventou que o cabelo não está bom. Ele está mostrando aqui o que a gente faz com gente que nos decepciona todos os dias. Ele mostra para aquele povo e ensina para uma nação inteira que ele era tão bom de oração que ele podia superar a falha do próximo. E será que hoje nós somos tão bons cristãos que conseguimos superar a falha do próximo? Ou nós somos um povo que de boca aberta vai continuar com essa cara de pau de se achar melhor que os outros? Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus tem um ministério de oração para a tua vida e para a tua casa. E que eu vou te implorar para que depois desse sermão você não deixe de orar por ninguém. Não importa o que essa pessoa esteja fazendo, onde ela esteja, porque quem faz acontecer o milagre não é você, é o poder de Cristo sobre as nossas orações e a nossa perseverança. Josué dá um show de
entendimento, de sabedoria, quando ele vira e supera a decepção que ele teve com eles, para ver o que Deus faria. Então agora ele age diferente. Ele vai para o joelho e consulta a Deus. E ele não tem aqui a oração que ele consulta a Deus na Bíblia, só tem Deus falando. Mas eu vou dizer para vocês o que ele orou. Eu sei o que ele orou. Senhor, eu não estou com vontade de ir. Esse povo já me enganou uma vez. Eu não sei se eles estão bons, não. Senhor, o meu povo não está querendo ir. Como é que a gente vai ajudar pessoas que, quando eu mais precisei, me deram as costas? Eu posso imaginar. Mas como Josué era um homem de Deus, ele ora e diz: Senhor, o que o Senhor quer dizer? Então Deus responde para Josué imediatamente: não temas, porque os tenho dado na sua mão, nenhum deles parará diante de ti. Eu choro quando eu leio isso, porque Deus tem dado na minha mão, através da internet, orar por pessoas que ninguém quer orar mais. Orar por pessoas que estão em cadeias, orar por pessoas que estão no meio dos vícios, orar por filhos que abandonaram a igreja, onde o local das pessoas onde moram já não acreditam que aquelas pessoas são recuperáveis mais. E eu tenho visto com estes olhos, que pelo poder de Jesus, verá Jesus voltar em breve, pessoas subirem do fundo do lodo, para se tornarem lírios na causa de Deus. Amém por isso. Josué esquece as contendas. Josué não ficou revivendo o passado, como eu e você fazemos quando entramos nessa igreja. Fulano fez isso, o outro falou aquilo outro. Esquece isso, olha como é que está a tua vida. Você não está precisando de bênção, não. Será que você não tem um pedido de alguém da família que você quer que se levante? Será que não tem um probleminha de saúde de alguém que você pode estar orando nessa manhã, que quando você trouxer o pedido no altar, Deus vai olhar para você e vai dizer: eu vou te dar mais um, não temas. Ninguém vai parar diante de ti. Então Josué reúne uma turma, e veja que esforço por quem não merece. Isso aqui é uma vergonha para mim. Olha que esforço. Ele reúne uma turma, e ele sai de Gilgal subindo de noite, uma noite inteira, para ajudar os homens que o enganaram, que riram da cara dele por trás, que elaboraram um plano para se infiltrar no povo dele, que quase acaba em morte geral. Josué me ensina, queridos, que Deus nos deu hoje a arma mais poderosa em nossas mãos, que é a oração. É responsabilidade o que estamos fazendo com ela. É uma responsabilidade enorme quando você abre um grupo de oração, para que ele não vire um grupo de fofoca. É uma responsabilidade enorme quando trazemos os pedidos de oração das pessoas, sem ficar detalhando o que as pessoas estão passando. Há 3 ou 4 anos atrás, uma mulher disse assim para mim: eu vi o seu pedido de oração lá no grupo, e eu queria saber, porque eu não vi você especificando o pecado daquele rapaz que você pediu oração. Falei: mas a irmã está precisando para quê? Não, eu não oro se a pessoa não me diz qual é o pecado. Falei: irmã, não precisa orar. A irmã pode até sair do grupo. Sabe por quê? O grupo tem uma outra proposta. O grupo é orar para que as pessoas se levantem, não para derrubá-las ou envergonhá-las. Eu posso te dizer uma coisa: Josué deu um show para a minha igreja hoje. Para mim, para minha família, para o meu filho. Quando ele sobe uma noite inteira, ele começa a lutar, e vejam bem, Deus manda saraiva do céu de pedra, e a Bíblia diz que mais foram os mortos pelas pedras da saraiva do que pela espada. E o povo de Josué indo, e aquele povo vindo. E quando Josué viu, gente, que um dia inteiro não daria para a luta, que ele olhava no relógio dele, o dia estava passando, então ele olha para o sol e diz: o sol detém-se em Gibeão, e a lua pare no vale de Aijalon. E Deus ouviu Josué. Isso aqui parece maluquice para mim e para você. Mas posso te falar uma coisa? Ninguém aqui está precisando que o sol pare. A gente está precisando que a gente seja menos egoísta e mais altruísta. Nós estamos precisando trazer outros para essa igreja, para conhecerem a Jesus, mas como Ele realmente é, não como a gente pensa que Ele é, ou como desenhamos por causa das frustrações de infância. Queridos, nós temos misturado demais a parte religiosa com a parte emocional. E ontem ainda estávamos num culto comentando que nós temos psicologizado tudo. As pessoas já não têm mais problemas espirituais, elas têm só problemas emocionais. Eu digo a vocês: peçam ao Espírito Santo para entrar na tua vida, e você vai começar a produzir os frutos.
Começa a lutar tuas batalhas no joelho, interceda por quem merece e principalmente por quem não merece, porque foi isso que Josué me ensinou. Josué podia ter dado troco, ele podia não ter se misturado com aquela gentalha. Josué podia ter ficado no seu lugar, afinal ele era um homem tão santo. Era um homem que Deus falava com ele: queridos, eu aprendi uma coisa, com a minha mãe e com a dureza da minha vida, não há um bom senão Deus. Você dá um amém para isso? E olha para mim, nem eu nem você somos bons, por isso que a gente tem que andar com Deus. Porque enquanto nós acusamos o pecado do outro e não oramos porque o outro está em pecado, você acha mesmo que do lado de cá não tem pecadinho ou pecadão? Todos nós nascemos com natureza pecaminosa e por isso que todos nós carecemos da graça de Deus. A graça de Deus, seu amor, cobre multidão de pecados. A única pessoa no mundo que não cobre a multidão dos pecados dos outros somos nós. E é por isso que as nossas orações estão tão fracas. É por isso que temos visto tão pouca resposta no meio do povo de Israel. É por isso que muitas vezes vamos orar por alguém que está numa UTI e a gente fica perguntando a história da pessoa, é um tal de querer a história. É por isso que muitas vezes olhamos os rebeldes da vida, que nós chamamos de rebeldes, né? Chamamos de perdidos e não conseguimos chegar perto para descer e dizer: ei, eu estou igual você. A única diferença é que eu encontrei uma Bíblia e um caminho para Jesus, mas eu estou lutando igual você. O sol naquele dia parou. Deus, aqui na Bíblia diz que Deus pelejava por Israel. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus continua pelejando por Israel. E que eu e você somos o Israel de Deus, amém? Eu não sei o que você precisa parar na tua vida ou deixar de parar hoje. Eu não sei quais são as consequências que você teve dos tratamentos que você recebeu da tua família na infância, mas eu te imploro para você parar com esse discurso e começar a adorar. E cada vez que tiver vontade de falar do passado, você canta um hino: eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Porque a hora que você começar a adorar, o segredo de Josué é que aonde ele ia, ele levantava um acampamento para o Senhor, levantava um altar e passava tempo em adoração ao Senhor e oração. Queridos, quem são as pessoas que nós vamos orar hoje? Mas eu só preciso te avisar para você estar muito preparado. Porque se você teve um problema numa empresa com alguém, você orar por essa pessoa vai ir até você. E se você fizer cara feia, eu vou ficar muito triste com você. Porque quando nós oramos, Deus prepara os encontros. Ele prepara os reencontros, as situações espirituais. Ele vai ajustando. Mas Deus vai ajustando para quem vai segundo a vontade dEle. Um homem corajoso. Um homem que olha para o céu e para a lua manda parar, é porque já conhecia Deus há muito tempo. Nós não oramos pela cura do câncer porque não estudamos a Bíblia. Nós não oramos por quem está caído, porque muitas vezes nós estamos caídos igual, mas a gente finge que está de pé. Eu posso te dizer hoje, você pode parar o sol e a lua. E eu não estou falando do sol e da lua literal. Você pode resolver o problema da tua vida com a arma mais poderosa do mundo. Eu trouxe um texto que eu quero ler com vocês, que esse texto está caminhando comigo desde ontem, de um culto que eu fiz com 2 amigas ontem. Ele está em Efésios 6. E eu vou ler na Bíblia da mensagem, a linguagem. Como o Jefferson falou hoje no louvor, as Bíblias têm várias linguagens, mas a mensagem é a mesma. Veja que mensagem linda Deus trouxe através da oração para mim e para você hoje. Lá no versículo 10 a 12 de Efésios 6. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes também. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos, ele diz, ou um fim de semana de passeio, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam com algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem. Toda a arma que Deus colocar no caminho de vocês, toda a arma que Ele providenciou para que no fim da batalha, vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira.
E a Bíblia ainda diz, a palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos, na fé, ele diz. Mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar. E ele pede, não se esqueçam também de orar por mim. Queridos amigos, eu não sei qual é a luta que você vive hoje, ou se você tem orado pelas outras pessoas, mas eu vim hoje para deixar um apelo muito forte para a minha igreja, que eu tanto amo, e para você que está na internet. Vamos orar e se encorajarmos mutuamente uns aos outros. Saia daqui hoje sabendo que a gente vai estar orando pelos seus pedidos, mas escolha hoje, pelo amor de Deus, pelo menos 3 nomes de pessoas que você vai poder lutar por elas. Satanás está ansioso para derrubar nossas famílias. Ele não gosta de progresso. Por isso que em Malaquias Deus diz, e eu repreenderei o devorador. Isso não é só com dinheiro, não. Satanás quer roubar a nossa saúde, a nosso discurso. Porque tem horas que, como o Jefferson falou na oração, eu me emocionei com a oração dele, que tem gente que sai de casa empurrado para vir para a igreja, porque está sem forças. E aqueles que nem vêm, porque nem empurrados conseguem. Nós vamos deixar de orar por eles, porque nós achamos que eles são sem vergonhas, porque achamos que eles estão desfrutando da vida aí, por isso que não vem na igreja essa gente, não quer compromisso com nada essa gente. Eles vão ver como eles vão pagar pelo que estão fazendo. Uau! Me arrepia esse tipo de discurso. Nós precisamos nos unir, queridos, porque Cristo está voltando. E Jesus só vem para buscar um povo que intercede uns pelos outros, a despeito de nossas fraquezas, porque todos nós as temos. Entendam bem, a jornada espiritual ela é muito individual. O telhado dos nossos inimigos com certeza cairá, mas não toca. Não faz você cair. Vai cair porque toda semente plantada um dia cresce. Não é por desejo meu e seu. Mas se eu e você pudermos orar por um inimigo nosso, e o Senhor mudar aquela sentença. Queridos, quando eu cheguei em Curitiba, existia uma mulher na congregação, pensa, 3.000 pessoas naquela igreja que eu trabalhei, que ela sentava não sei aonde, mas ela me via pregando. E era bem comum eu ver de vez em quando uma mulher saindo assim no sermão. E eu falava, sempre a mesma mulher. E aí quando eu olhei, falei, Senhor, se há alguma coisa comigo, mostra. Me dá essa oportunidade. Porque antes de bater na pessoa, a gente tem que orar, tá? Então você ora primeiro, não vai já com a raiva, não. E aí um dia, Camila falou assim, minha secretária da central, super doce ela. Rosana, marcou horário uma moça tão estranha. Eu vou ficar de olho e você aperta o botãozinho se ela te bater que a gente te socorre. A moça é muito estranha. Eu estou até te dando a oportunidade, se você não quiser atender, a gente pede para o pastor. Eu falei, não, lugar de estranho é aqui comigo mesmo. Também sou meio estranha, a gente vai se dar bem. E ela entrou. E quando ela entrou, ela sentou na mesa. E a mesa nos dividia e ela olhou para mim e falou assim, eu vim falar com você. Eu falei, comigo só tem eu aqui, né, amiga? É comigo mesmo. E a perna tremendo, né? Mas fingia que não estava. Aqui em cima os movimentos bem leves. E quando ela olhou para mim, ela falou assim, você sabia que eu sempre te odiei? Eu falei, você está falando agora, é tão bom, porque agora eu estou sabendo. E ela olhou para mim e falou assim, mas eu vou te contar uma coisa. Eu olhava para você, era um ódio descabido, uma coisa sem sentido, porque eu falei, a gente não se conhece, né? Mas às vezes a gente pisa no calo de alguém, irmã, sem querer. Eu já vou pedir desculpa e a gente pode fazer uma oração e acabar por aqui mesmo. E aí ela olhou para mim e falou assim, não, a gente não vai acabar por aqui. Eu vim aqui porque eu precisava olhar nos teus olhos e dizer que o Senhor falou comigo. E que Ele falou tão forte a ponto de eu quebrar o meu orgulho e vir aqui para tentar te dar um abraço e te pedir perdão. Porque eu te prejudiquei demais pelas costas. Eu falei, olha, você sabe que eu não percebi? Queridos, quando as pessoas prejudicarem você pelas costas, o Senhor abre as asas com um anjo. O que elas fazem para você, volta para elas mesmas. Porque o Senhor te protege. E naquele momento nós conversamos. Eu posso dizer uma coisa para você. Essa mulher pode estar assistindo meu sermão hoje. Não vou citar o nome dela, porque um dia ela veio à Flórida. Ela falou, testemunha, me leva num congresso de mulheres. As mulheres têm que saber que elas têm que se unir, não se dividir. E ela disse que era um engasgo que ela sentia comigo. Se eu estou com alguém me ouvindo que sente um engasgo, ora a Deus, eu sou uma pessoa super legal.
chega perto, eu quero orar por você, eu tenho meus defeitos, mas eu quero te ver bem. Já estou dando esse discurso baseado no que aconteceu com ela. E ela disse que ela foi ouvindo os meus sermões e que ela se irritava muito quando saía na porta da igreja e me via abraçando as pessoas, e as pessoas chorando comigo, dizendo foi uma bênção. Ela repetia assim para ela: bênção pode ser para os outros, mas essa mulher nanica, de perna quebrada, veio aqui se aparecer com essa cicatriz. E ela disse que quando eu falava do meu milagre, ela tinha ódio, porque ela falou assim: por que ela tem que ficar repetindo a mesma coisa que Deus fez, a mesma coisa? Fica mostrando essa perna igual um troféu. Queridos, essa mulher foi um presente de Deus na minha vida. Nós ficamos amigas de oração, nós viajamos juntas. Você dá um amém para isso? Eu tive que fazer um esforço para gostar dela, e ela sabe disso, porque foi com a história de Josué que eu aprendi que a gente não faz porque está sentindo ou porque é bom. A gente faz porque Deus pediu. Essa mulher é uma intercessora minha hoje de oração poderosa. Eu vou olhar nos teus olhos e te dizer: com quem Deus cria encrenca na tua vida, Satanás está impedindo de você ter uma bênção do seu lado. Supera isso. Supera essa decepção. Tenta entender que cada um carrega a sua mala de dor. Eu não vou contar para vocês como estava a vida dessa mulher, mas quando ela abriu a mala dela de dor, saiu filho quebrado, saiu tristeza, saiu problema de infância, saiu angústia. E nós duas terminamos abraçadas, chorando de joelho no chão, naquela sala gelada de mármore da Central no inverno. Nós duas chorando juntas. Hoje, se eu for a Curitiba, se tem alguém que eu quero almoçar junto, vai ser essa minha amiga. Porque nós temos uma história onde Deus nos uniu através de uma decepção. Quem são as pessoas aqui dentro que te decepcionaram? Eu preciso que você levante agora. Coloca a mão no ombro dessa pessoa, se você tiver coragem, como Josué. Com quem aqui dentro que você prefere não sentar perto? Não é porque você está com raiva, mas porque ficou um desgaste. Eu vou te dar agora a oportunidade, em nome de Jesus, de você sair com a tua turminha de Gilgal. Sobe uma noite inteira por essa pessoa. Você está com problemas no seu casamento, anda uma milha a mais, eu te imploro. Hoje é o dia do quebrando o silêncio no Brasil. Mas se você vive um relacionamento abusivo, por favor, quebre o silêncio e peça ajuda. Eu quero hoje dizer para você que Josué mandou o sol e a lua pararem, porque ele acreditava que Deus podia paralisar qualquer situação. Será que existe entre nós pessoas com causas impossíveis, que gostariam de se entregar a Deus nessa manhã, dizendo: para, sol, para, Senhor, por favor, aquele filho, porque se o Senhor não parar aquele filho, Senhor, ele vai acabar no inferno e eu não quero. Senhor, para a minha língua, Senhor, quando eu vejo já foi. Senhor, para a doença, Senhor, para a doença, em nome de Jesus. Quem aqui gostaria de levantar um preito de busca, de luta? Será que há alguém nessa congregação que precisa de uma oração como essa? Que muitas vezes os meus irmãos pentecostais, com todo carinho, chamam de oração de libertação. Nós somos libertos em Cristo quando nós aceitamos a fórmula. Por favor, aceita a fórmula. A fórmula é a humildade. A fórmula é você ficar aqui com a gente, porque você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo algo melhor do que isso aqui. Você não vai encontrar. Você pode viajar mundo, você pode ganhar dinheiro, você pode ter uma família maravilhosa, mas nada se compara a estarmos aqui entre irmãos imperfeitos, buscando a perfeição de Deus todos os dias. Eu quero hoje que o sol pare na sua vida. Eu não sei o que sobrevém sobre você. Lá eram 5 reis para sitiar a cidade. Mas eu quero, em nome de Jesus, que a igreja que eu frequente seja uma igreja de oração intercessória. Você tem um nome para trazer aqui agora? Não por escrito. Pega esse nome, levanta de onde você está. Você pode vir aqui interceder por alguém? Eu tenho um nome que já está aqui comigo. Quem tem um nome, vem aqui comigo, pode trazer. Traz na sua mão quietinho, não conta para ninguém quem é. Você tem um nome? Traz aqui. Quem é que vai se levantar como intercessor aqui nessa manhã? Quem é que pode interceder pela família do pastor, pelos líderes da igreja? Quem pode lutar por mim, pelo Fábio e pelo Christopher mais um pouquinho? Fábio voltou para Jesus, mas nós ainda queremos oração. Você pode? Obrigada, André. Rosana está jejuando também. No dia do jejum dela tem colocado os nomes da gente. Quem mais tem um nome? Deixa o seu aí no banco. Deus vai ouvir você nessa manhã, acredita. Eu sei que a vontade num mover como esse é pôr o nosso pedido aqui. O nosso está na lanterna. Eu quero perguntar se você tem mais um nome. Você tem alguém que está no precipício?
Você tem alguém que está assim, ó, devastado no mundo espiritual. Você olha para aquela pessoa e fala, isso aí não levanta mais. Você tem alguém? Traz aqui. Porque nessa manhã, o Senhor vai parar o sol para mim e para você. E o Senhor fará coisas impossíveis entre nós. Quando nós nos levantarmos para orar em nome de Jesus. Usando as armas certas. As armas certas não são essa conversaiada que a gente tem. Até me preocupo quando a gente vai orar, como é a nossa postura de santidade em relação a quem está aqui conosco. Na hora de orar é uma coisa que você tem que rasgar o coração. Se há alguém entre nós que está passando por problemas familiares, eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor vai na tua casa hoje, em nome de Jesus, porque essa turma aqui vai estar orando agora, uns pelos outros. E eu vou te dizer, não olhe o que a pessoa faz, nem que ela é, só faz o que Deus está te pedindo. Pega a tua turma, sobe de Gilgal e luta, porque Deus vai mandar pedra do céu. Ele vai mandar saraiva, Ele vai mandar provisão, Ele vai mandar suas contas pagas, Ele vai mandar a tua saúde, tudo no tempo dEle, porque você se dispôs a se levantar como intercessor. Eu sei que dá preguiça, porque a minha lista está ali, enquanto eu estou orando pela família da Rosana, a minha lista está ali, eu tenho os meus pedidos também, amiga. Daí eu vou orar por ela, e depois eu vou ficar cansada, e se eu colocar ela em primeiro lugar, e ela ganhar a bênção primeiro, posso te dizer uma coisa? O céu nessa manhã se abre sobre nós. Como Estevão viu Jesus sentado no trono, eu quero te dizer que Jesus está aqui entre nós. Ele tem uma obra linda para fazer com a tua vida, mas as bênçãos só vão vir quando nós entendermos que os outros não são melhores do que nós, nem piores, que nós estamos de igual, lutando para superar vários problemas. Alguns contam, outros guardam segredinho. Não sei como é o seu jeitinho, mas todos temos. E é por isso que agora nós vamos parar o sol juntos. Quero te convidar a se prostrar na presença do Deus eterno, para pedir nessa manhã para Ele o impossível, para pedir que Ele busque alguém que já sumiu daqui há muito tempo, para pedir que Ele cure uma ferida que você tem com alguém aqui dentro, que você olha, não desce, como minha amiga disse. Eu quero te dizer que esse lugar pertence a você. É um lugar para pecadores como eu e você. E o Senhor vai fazer uma obra grande com a igreja de Forte. Sabe por quê? Porque por trás dos bastidores, nós temos um grupo de oração intercessória. Oração intercessória levanta poder, move pessoas, faz coisas incríveis acontecerem. E é por isso que eu gostaria que você experimentasse para a próxima semana as respostas incríveis às orações que Deus vai te conceder. Poderoso, grande, magnífico Deus que nos céus habitas. Obrigada porque apesar do calor sentimos a tua presença. Obrigada porque o Senhor é tão presente entre nós que um grupo e um exército como o de Josué se levanta dos bancos para deixar suas causas nas lanternas e lutar pelos outros, pelos abatidos, por aqueles que mentiram para nós, por quem nos enganou, por quem a gente acha que é mentiroso, que não é espiritual. Senhor, nós queremos orar pelos bandidos, nós queremos orar por prostitutas, nós queremos orar pelos improváveis, porque nós somos um povo improvável. Quem somos nós para que de nós o Senhor se lembre? Mas um dia, quando havíamos perdido completamente a chave do paraíso, o Senhor levanta o teu filho Jesus e diz: vai buscar os meus amados e traz de volta para casa. Senhor, nós estamos voltando para casa. Nós queremos te adorar e te louvar. E nós queremos levar nossa família, Senhor. Nós queremos levar os nossos parentes, os vizinhos, as pessoas que trabalham conosco. E nós queremos levar os nossos inimigos, para que assim como aquela mulher que se tornou uma grande amiga, compreendendo que aquele ódio vinha de situações dolorosas de sua vida, Senhor, que possamos ter um pouquinho mais de paciência com o nosso próximo, a fim de que eles possam sentir uma mão amiga no ombro, um pedido de perdão e o dar também o perdão.
Nos traga, Senhor, hoje para a nossa reunião da comissão em paz. Nos ajude a sermos rápidas com as mulheres agora. Visita com poder o congresso de mulheres. Visita as pessoas que estão na internet. Cura as nossas feridas e nos levanta como guerreiros de oração. Para, assim como diz o texto bíblico, nós vamos precisar disso. Não só para os últimos dias, mas para os dias que vivemos hoje. Senhor, nos reaviva. Coloca dentro de nós o fogo pela oração. E que possamos usar essa arma, segundo a Tua vontade, para libertar a nós mesmos e a outros que esperam em Ti. Certos de que fomos ouvidos e atendidos nessa manhã. Eu Te agradeço e exalto o Teu nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas principalmente no nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador.